Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem da psicologia que nos toca de um jeito muito profundo. Uma que não olha para o que está errado com a gente, mas sim para como nós encontramos sentido nas nossas experiências, sabe? Especialmente quando a vida, nos apresenta seus maiores desafios. Vamos falar sobre essa jornada humana de buscar significado bem no meio do sofrimento. Para a gente começar, vamos sentir a dor na voz de uma mulher. Essas palavras, que vieram de uma dona de casa, capturam um sentimento que é nossa universal e absolutamente devastador, o de ser invisível. Aquela sensação de que o seu valor simplesmente não é reconhecido. É uma dor que muitas vezes marca o início de uma busca por um novo sentido, por um jeito novo de existir no mundo. E aqui a dor fica ainda mais profunda. Este é o depoimento de um homem lidando com o suicídio da esposa. É o retrato do desespero em estado puro, um ponto em que o futuro parece que foi completamente engolido pelo sofrimento. É a partir desse inferno no meio que a pergunta mais fundamental da vida aparece com uma urgência que não dá para ignorar. E essa é a questão central que vai guiar a nossa conversa. Quando a gente se depara com a perda, com o vazio, com uma dor que parece insuperável, como é que se tece uma história que nos permite continuar? Como se encontra um propósito nisso tudo? Bom, para começar a responder essa pergunta é preciso uma lente nova, um jeito diferente de olhar. E a fenomenologia oferece exatamente isso, uma forma diferente de ver a experiência humana. E aqui está a grande virada de chave. A psicologia mais tradicional muitas vezes está buscando um porquê, uma causa, um diagnóstico para explicar o sofrimento. A fenomenologia, por outro lado, nos convida a dar um passo para trás e perguntar como. Como é viver essa dor? Como ela se apresenta no mundo de quem a sente? A gente muda o foco da explicação para a descrição. O conceito central aqui é a vivência. Pensa assim, é como se a gente pausasse o filme da vida numa cena bem específica e descrevesse cada detalhe daquela experiência. As cores, os sons, os sentimentos, do jeitinho que eles aparecem, naquele instante. E essa ideia toda não vem do nada, né? Ela tem raiz nesse chamado do filósofo Edmund Husserl para voltar às coisas mesmas. É um convite para a gente suspender as teorias, os preconceitos e simplesmente olhar para a experiência como ela se apresenta, na sua forma mais pura. Ok, mas como é que essa lente mais filosófica se traduz na prática? Ali, dentro da sala de terapia. Vamos ver como isso funciona. O processo todo se apoia em 3 pilares. Primeiro, o acolhimento. Criar um espaço seguro para a pessoa ser quem ela é, sem precisar de máscaras. Segundo, a escuta. Uma escuta radical, que não tenta consertar ou interpretar, mas só compreender. E terceiro, o desvelar. Juntos, terapeuta e cliente começam a tirar os véus dos significados que estavam escondidos naquela vivência. Essa transformação é muito bem descrita por uma metáfora, a do artesão. O psicoterapeuta não é um mecânico que aplica técnicas para consertar um problema. É mais como um oleiro. A pessoa chega como barro, cheia de potencial, mas sem uma forma definida. O terapeuta, com a sua presença e escuta, ajuda a criar o ambiente para que esse barro possa se transformar em algo novo, num vaso com seu próprio contorno, sua própria beleza. E olha que interessante, uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é o silêncio. Num mundo que bombardeia a gente com ruído e conselhos o tempo todo, o silêncio na terapia é um convite. Um convite para que a pessoa se ouça, permitindo que as suas próprias respostas e a sua sabedoria possam finalmente aparecer. Mas será que essa abordagem funciona quando a gente se depara com o limite da experiência humana? Para testar isso, vamos nos voltar para um dos exemplos mais extremos de sofrimento da história. Essa é a pergunta que nos confronta. E se o objetivo não for eliminar todo o sofrimento, mas encontrar um sentido nele? E se algumas dores forem simplesmente inevitáveis, parte do que significa ser humano? A vida de Viktor Frankl personifica essa questão. Pensa só, um psiquiatra respeitado em Viena, que de repente foi arrancado da sua vida e lançado nos campos de concentração nazistas. Lá, ele perdeu absolutamente tudo, família, liberdade, até o manuscrito do livro dele. E foi nesse inferno que a filosofia dele foi forjada. Ao sobreviver, Frankl desenvolveu a logoterapia. A premissa é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. A principal força humana não é a busca por prazer, nem por poder, é a busca por um sentido. E quando essa busca por sentido é frustrada, o que surge é o que Frankl chamou de vazio existencial. Aquele sentimento de tédio, de inutilidade, que, segundo ele, está por trás de muitas das crises modernas. Depressão, vícios, agressividade.
É a doença de uma era que tem os meios para viver, mas muitas vezes não tem um sentido pelo qual viver. Essa citação do Dostoiévski, que o Frankl lembrava lá nos campos, captura a atitude que ele observou e que ele mesmo cultivou. A questão não era se haveria sofrimento, isso era um fato. A questão era como enfrentar esse sofrimento. Era possível se tornar uma vítima passiva ou encontrar dignidade e liberdade interior mesmo na pior situação imaginável. E com isso, a gente chega na síntese dessa jornada, uma mensagem poderosa sobre como podemos reivindicar a nossa própria história. Então, o ponto crucial é esse. O que nos move lá no fundo é um anseio por propósito. E quando a gente entende isso, a forma como olhamos para os nossos desafios e para as nossas vidas pode mudar completamente. E a mensagem mais esperançosa de Frankl é que nenhuma situação está totalmente desprovida de sentido. A vida está constantemente nos perguntando: o que vai ser feito com essa situação? Que atitude será tomada? A liberdade de escolher a própria atitude, segundo ele, é a última das liberdades humanas. E, por fim, Frankl nos oferece uma nova visão do passado. Ele não é algo que se perdeu, mas sim algo que foi realizado. As experiências que vivemos, as batalhas que enfrentamos, os amores que compartilhamos, tudo isso se torna parte de um tesouro que ninguém pode nos tirar. É isso que dá à vida um valor que não tem preço. E assim a gente termina onde começou, mas com uma nova perspectiva. A pergunta muda de por que se sofre, para que sentido a vida nos convida a descobrir, aqui e agora em cada experiência. A resposta, como vimos, não está numa teoria pronta, mas na própria jornada de viver.